Olá, estudantes, bom dia. Tudo bem com todos? Espero encontrá-los bem. Vamos iniciar a aula de hoje falando da seletividade de herbicidas. Falamos na aula passada a respeito dos métodos de controle de plantas daninhas e destacamos vários métodos, desde o preventivo até o manejo integrado de plantas daninhas. E dentre esses métodos, o controle químico é o utilizado em longa escala, é utilizado com maior frequência. Muitas vezes ele é utilizado erroneamente quando é utilizado isoladamente, com o objetivo único de paliativo para solucionar um problema vigente, que é a infestação de plantas daninhas. Só que muitas vezes ele é utilizado de forma correta, de forma complementar a outros métodos, de forma que não cria uma dependência apenas do controle químico. Então, dentro do controle químico, o controle químico de plantas daninhas, ele é feito por meio de herbicidas. E nós vamos estudar, a partir de hoje, de uma forma mais profunda, a importância dos herbicidas. Tá? Esse tipo de controle, o controle químico utilizando herbicidas, é o mais utilizado e mais importante para o Centro-Oeste em termos quantitativos. E, dada essa importância, nós vamos adentrar um pouco nesse controle químico e iniciaremos falando da seletividade dos herbicidas. Tá? Então, a seletividade refere-se à capacidade de uma molécula herbicida controlar o crescimento ou matar alguma planta e não prejudicar o desenvolvimento de outras plantas. Então, a seletividade refere-se ao fato do produto controlar a planta daninha, matar a planta daninha ou reduzir o crescimento da planta daninha sem prejudicar a planta de interesse econômico. Então, um herbicida seletivo é aquele que controla a planta daninha sem prejudicar severamente a cultura. Pode ocorrer prejuízo na cultura em termos visuais? Pode. Pode ser que quando você aplique o herbicida, consiga reduzir o crescimento da planta daninha ou matar a planta daninha e de alguma forma prejudicar a área foliar da planta de interesse econômico. Mesmo assim, o produto continua sendo seletivo, desde que não ocorra prejuízos no produto final da cultura, ou seja, no rendimento da cultura. Qual é o produto final da cultura? Pode ser grão, pode ser raiz, pode ser óleo. Então, o fato de causar prejuízos visuais, alguns danos visuais em folhas de plantas de interesse econômico, isso o herbicida não deixa de ser seletivo. Esses danos rapidamente podem ser recuperados e a planta não sofrer com prejuízo de produtividade. Tá? Herbicida não seletivo é aquele que afeta tanto a planta daninha quanto a cultura. Então, ele reduz o crescimento ou ele mata tanto a planta daninha quanto a planta de interesse econômico. O termo seletividade não é absoluto. A seletividade depende da dose aplicada, condições ambientais e modo de aplicação. A mesma planta daninha, manejada em locais distintos, podem ter o mesmo herbicida seletivo em um local e não em outro, em função de inúmeros fatores citados. Então, um dos fatores citados é a dose. Então, o termo seletividade não é absoluto. Não quer dizer que uma planta é seletiva a tal produto e que sempre vai ser independente das condições. Não é assim que funciona. A planta daninha, ela pode ser sensível ao herbicida e a planta de interesse econômico, ela pode não sofrer com herbicida, pode ter uma seletividade. Mas essa planta de interesse econômico, quando ela vai para um ambiente diferente, para um ambiente que não seja semelhante ao anterior em que tinha seletividade, essa seletividade pode ser perdida, pode ser que essa seletividade não se apresente da mesma forma que era no ambiente anterior. Muito em função das condições ambientais e outras condições inerentes ao crescimento da planta. Principalmente as condições ambientais e as condições inerentes ao crescimento da planta. Também, o termo não é absoluto, o termo seletividade não é absoluto, porque se variar a dose, pode ser que a planta de interesse econômico não seja seletiva, pode ser que a planta de interesse econômico passe a sofrer danos também com o herbicida à medida que varia a dose. Esse é o principal erro prático do uso de herbicida, é a dose. É o principal erro, é o mais comum.
é utilizar doses inadequadas, doses exageradas, e aí segue também falhas durante a aplicação em períodos muito quentes, com ventos, baixa umidade relativa. Então tem alguns erros que são rotineiros no campo, né? É comum no campo, e muitas vezes é muito corriqueiro encontrar pessoas que sentem que tem que aplicar, porque a receita de bolo diz que tem que aplicar em tal período, 30 dias, 40 dias, 25 dias após a germinação da soja. Então segue a receita de forma cega, sem prestar devida atenção. Por quê? Porque tá preconizado que tem que controlar a planta daninha, e geralmente nesse período se faz o controle, então muitas vezes a pessoa nem olha a condição ambiente reinante. Se velocidade do vento, umidade relativa, temperatura. Muitas vezes a temperatura está tão alta e a umidade relativa está baixa que a gota sequer atinge a folha. E aí a gente verifica períodos depois em que era para a planta daninha estar controlada, a infestação está alta no campo. O herbicida imazapyr seletivo à cana-de-açúcar, utilizado em pré-plantio incorporado, exige que a dose não exceda 500 gramas do princípio ativo por hectare em solos argilosos e que o período de aplicação ao plantio seja de no mínimo 60 dias para não prejudicar a cana-de-açúcar. Ou seja, observe aí que o herbicida ele é seletivo, mas tem todo um protocolo a ser seguido, tem todo um requisito a ser seguido. Tá? Se, por exemplo, o herbicida for aplicado e o plantio for logo imediato, não obedecer esse mínimo de 60 dias, a seletividade não é manifestada. Tá? A planta a planta vai ser atingida, vai sofrer danos. Então, note que o termo seletividade não é absoluto. O termo seletividade está relacionado com as boas práticas de manejo. Está relacionado com as boas práticas de manejo e relacionado com o que deve seguir com relação à recomendação do produto. Então, note que muitas vezes a seletividade ela não é usufruída intensamente pelos produtores pelo mau uso do produto químico. Por muitas vezes usar o produto químico segundo sua própria vontade ou segundo a receita de um bolo. Tá? É uma receita que foi feita e que muitos seguem sem o devido cuidado. Mas vocês estão aqui no nível superior para fazer diferente, para fazer com que a tecnologia seja aplicada de uma forma correta. Não é simplesmente vender o produto, entregar o produto, entregar uma receita. É muitas vezes conhecer a situação local, saber aquela variação de umidade relativa, recomendar aplicar de uma forma correta, recomendar utilizar o produto da melhor forma possível para que essa seletividade ela não seja minimizada, ela seja aproveitada ao máximo. Mecanismo que confere seletividade e resistência aos herbicidas. Especificidade anatômica que dificulta a chegada do herbicida ao sítio de ação. A especificidade anatômica, cada planta possui uma anatomia característica, né? Cada grupo de plantas, né? Uma anatomia característica. E a depender do grupo de plantas, se ela é C13, se ela é C4, se ela é CAN, a característica pode diferenciar de uma para outra. E isso pode interferir na translocação do produto até o sítio em que deveria ocorrer o metabolismo e a morte da planta. Então, observe que muitas vezes a planta C4 ela é diferente anatomicamente da planta C3. Anatomicamente é diferente. E outras plantas diferem mesmo dentro do mesmo metabolismo. Por exemplo, a planta de soja tem um metabolismo diferente, tem uma anatomia diferente de uma planta de cafeiro. Tá? A espessura da folha é diferente. Então, note que se a espessura da folha é diferente, né? Então tem toda uma variação anatômica. Com isso, nós pensamos em plantas daninhas. Uma planta daninha C3 ela tem uma anatomia diferente de uma planta daninha C4. Uma planta daninha herbácea tem uma anatomia diferente de uma planta daninha que é arbustiva. Então, observe que quanto maior a espessura da folha, maior o caminho que o herbicida tem que percorrer até chegar ao sítio de ação, até chegar ao local em que vai exercer a ação para controlar a planta daninha.
Então, a especificidade anatômica muitas vezes pode dificultar a ação do herbicida, né? E dificultando a ação do herbicida, o controle na planta daninha é menor. Agora, se pensarmos em seletividade, pensamos aí na planta de interesse econômico, quanto maior o percurso para chegar ao sítio de ação, parte do herbicida pode ser nesse percurso metabolizado, convertido em uma molécula menos tóxica, e aí a quantidade de produto que chega ao sítio de ação é uma quantidade de produto que não é letal. E com isso a planta de interesse econômico se torna seletiva àquele herbicida, tá? Que controla a planta daninha, mas não causa efeito significativo na planta de interesse econômico. O metabolismo enzimático que transforma o herbicida em moléculas menos tóxicas ou atóxicas, causa degradação. Então, algumas plantas, né, cultivadas de interesse econômico, elas possuem um mecanismo que permite a elas não sofrerem danos com a aplicação do herbicida, em função de conseguir ter um metabolismo enzimático que degrada o herbicida, que transforma a molécula do herbicida em uma molécula menos tóxica ou de toxicidade alguma, até atóxica. Presença de rotas alternativas no metabolismo para a produção do composto essencial, rotas alternativas. Então, observe muitas vezes a planta de interesse econômico. Imagine que um herbicida ele inibe a síntese de uma proteína importante. Ele inibe a síntese de um composto essencial, a síntese de lipídio. Imagine que o herbicida inibe a síntese de óleo. Né? Imagine que o herbicida inibe a síntese de clorofila. Imagina que o herbicida inibe a síntese de um hormônio. Agora você pense na possibilidade de a planta possuir rotas alternativas. Significa dizer o quê? O herbicida ele inibe uma rota, mas a planta possui outra rota. Essa segunda rota pode até ser uma rota menos importante, uma rota secundária. Só que à medida que o herbicida é aplicado, aquela rota que era alternativa passa a ser a rota principal. Com isso, a planta se torna seletiva. O herbicida tem ação na planta daninha, mas não tem ação nessa planta de interesse econômico, porque ela desenvolveu uma rota alternativa. Na verdade, ela já tinha rota alternativa, mas desenvolveu para tornar uma rota principal. Isso é comum. Alteração do sítio de ação de forma que o herbicida não encontra a molécula-alvo para ação. Então a planta pode alterar o alvo, né? Pode promover alterações no sítio de ação de forma que o herbicida, imagine que o herbicida ele atinge determinada enzima. Inibindo aquela enzima, não vai ter a reação e não produz um aminoácido essencial, ou não produz o óleo, ou não produz um hormônio. Mas aí imagine que a planta promoveu uma alteração naquele sítio de ação, de forma que o herbicida ou não consegue passar para atingir o sítio, ou então o sítio foi modificado. Conjugação e compartimentalização do herbicida no vacúolo, transformação. Então a planta pode transformar o herbicida. Ele pode ser transformado em um composto menos tóxico, ele pode ser armazenado no vacúolo, e sendo armazenado no vacúolo ele não atinge o sítio de ação, o local que exerceria uma ação danosa para a planta. Ou então esse herbicida pode ser conjugado, ele pode ser conjugado se ligando a um composto, e esse composto, quando se liga ao herbicida, torna ele menos ativo, torna ele inativo, de forma parecida com o que ocorre lá nos hormônios, na auxina, na citocinina, que ao se conjugar com açúcar, se torna inativa. Então, a planta pode criar um tipo de inatividade para o herbicida, conjugando o herbicida com outro composto, e aí tornando ele inativo. Armazena no vacúolo e fica lá armazenado. Impedimento da entrada do herbicida na organela-alvo. Uma barreira à entrada. A planta pode criar uma barreira para impedir a entrada do herbicida naquela organela. Pode criar uma barreira, um sistema que impeça. Você imagine que o herbicida ele é mais lipofílico, ele é um herbicida mais polar. Agora imagine que a planta cria uma barreira apolar na membrana. Como que cria uma barreira apolar? Passa a produzir mais lipídio. Com isso dificulta a entrada do herbicida, tá? Então a planta pode criar uma situação a nível de membrana para evitar que o herbicida entre na organela e exerça a ação onde ele exerceria a ação para matar a planta. Com isso a planta de interesse econômico se torna seletiva àquele herbicida e a planta daninha não seletiva. E pode acontecer que a planta daninha, ao longo do tempo, ela desenvolva mecanismos de tolerância, esses que eu citei, desenvolva mecanismo e torne-se tolerante àquele herbicida.
Então, todos esses fatores que eu citei aí, que interferem na seletividade do herbicida, eles não são absolutos. Pode ser que a planta, de alguma forma, impeça que o herbicida, qualquer nível de dose, entre e cause dano. Mas pode ser que alguns desses fatores a planta desenvolveu, mas o herbicida ainda consegue passar, por exemplo, na membrana, consegue atingir o alvo. E com isso, causa alguns danos mínimos para a planta, mas não afeta a produtividade significativamente. Então, note que esses fatores podem não ser absolutos, podem ser situações em que a planta cria condições para se proteger, adquire uma seletividade suficiente para a planta de interesse econômico manter uma alta produtividade sem ter danos na produtividade. No entanto, no momento da aplicação do herbicida, a planta de interesse econômico apresenta alguns sintomas bem menos proeminentes quanto na planta daninha, mas apresenta alguns sintomas visuais. Porque muitas vezes você aplica o herbicida e você se assusta, porque você vê muitas vezes ocorrer um amarelecimento em parte das folhas da planta de interesse. Você fala, o herbicida não presta, ele não é seletivo. Mas ele é seletivo. Aquele dano ele vai ser facilmente recuperado, porque folhas novas irão sair e aquilo não afetará a produtividade da planta. Seletividade e fatores inerentes à planta, né? Idade da planta daninha. As plantas jovens apresentam certa quantidade de tecidos ainda não diferenciados. Então, a planta jovem ela tende a ser menos seletiva ao herbicida. Por quê? Porque ela apresenta tecidos ainda não diferenciados. Então, observe que nesse sentido a cutícula ela não está formada ainda. Ela não está com a espessura definida ainda. E muito da sua composição, muito do seu metabolismo, tá? A planta ainda está em desenvolvimento. Então, nesse momento da planta jovem, ela é menos seletiva, ela é mais vulnerável à aplicação do herbicida, aos efeitos do herbicida, na verdade. A cutícula das plantas jovens pode apresentar menor espessura. Quando apresenta menor espessura, o caminho que o herbicida precisa passar, ele é encurtado. Ele é um caminho mais curto. E com isso, o efeito pode ser muito mais tóxico para a planta de interesse econômico. As plantas jovens apresentam acelerado crescimento e metabolizam rapidamente o herbicida, muito mais rapidamente do que as plantas adultas. E com isso o herbicida pode ter um efeito muito mais rápido em relação ao que teria se a planta tivesse adulta. E aí a planta jovem, nessa situação, a planta jovem, ela pode não ser seletiva. Imagine que aquela espécie é seletiva, mas naquela etapa juvenil ela não é seletiva ao herbicida. Se aplicar o herbicida para controlar a planta daninha, vai acabar causando danos significativos na planta de interesse econômico também. A idade da planta daninha pode determinar o sucesso ou o fracasso no controle químico. Então é necessário, além de você conhecer o produto químico, mais ainda conhecer a planta. Saber em que idade deve aplicar, em que idade a planta daninha deve receber o produto químico, em que idade não se pode aplicar, em que idade a planta de interesse econômico estiver, não pode aplicar. Ou seja, a depender da idade da planta de interesse econômico, não é interessante aplicar o herbicida. Por quê? Porque a planta de interesse econômico pode sofrer danos. Então é necessário verificar tanto a idade da planta daninha quanto a idade da planta de interesse econômico. No entanto, se nós pensarmos na planta daninha, todas essas características para a planta daninha, as plantas jovens, as plantas daninhas jovens, elas apresentam certamente uma cutícula menos desenvolvida, apresentam um metabolismo maior, um metabolismo mais acelerado, o caminho que o herbicida vai seguir, o caminho que o herbicida vai passar até chegar ao sítio de ação é um caminho mais curto, porque a cutícula é menos espessa. Há uma facilitação para passar pela cutícula das plantas daninhas quando elas estão jovens. Por quê? Porque o tecido não está formado ainda, não está definido. Então, por não estar definido, há uma facilidade. Então, existem plantas daninhas, se nós pensarmos aí no capim amargoso e outras plantas daninhas, que a depender do estágio de desenvolvimento, praticamente é quase que impossível controlar ela, erradicar ela. Porque ela pode formar touceiras e aí vai só brotando à medida que você vai aplicando herbicida, controla temporariamente, depois brota. Então tem uma idade para você controlar. Geralmente antes de formar touceira a gente já aplica herbicida e tem um controle mais eficiente. Então
tenha em mente que a idade tem uma interferência muito grande no controle de planta daninha. Tá? Absorção diferencial. A absorção do herbicida está relacionada com variações morfofisiológicas das espécies. As plantas com raízes superficiais têm maior facilidade de absorção do herbicida aplicado no solo. Então você imagine que você tem uma planta de interesse econômico perene lá no campo. Então você tem uma planta, um cafeiro, um cítrus, né, eucalipto. Você tem uma planta perene, que o sistema radicular é mais profundo. Observe que se o herbicida ele é aplicado no solo, muitas vezes essas plantas de interesse econômico perenes, elas são seletivas pelo sistema radicular estar mais profundo e não ter acesso ao herbicida, enquanto a planta daninha com sistema radicular mais superficial tem acesso ao herbicida. As plantas com raízes profundas podem ser controladas pela não absorção do herbicida, incorporado na camada superficial do solo, em quantidades suficientes para efeito letal. Tá? A presença de tricomas mantém a gota suspensa nestas estruturas, sem contato com o sítio de ação. Então a planta pode ter nas folhas tricomas. E esses tricomas, quando o herbicida é aplicado, pode ser que o herbicida fique suspenso nos tricomas e aí não atinja o sítio de ação e aí não tenha uma eficiência no controle. Então a planta pode apresentar uma seletividade simplesmente por ter tricomas, né? Ele tem alguns tricomas e aí não permite que o herbicida chegue no sítio de ação, tá? Mas eu quero destacar um outro ponto com relação aos tricomas. O tricoma pode ser a porta de entrada do herbicida. Tá? Pode ser a porta de entrada do herbicida, porque já tem dados comprovando aí em estudos que a água muitas vezes ela passa pelo tricoma, pode ser um canal para entrada de água, então pode ser um canal para entrada do herbicida também. O ângulo e a área foliar interferem na interceptação da gota e na eficiência de controle. Então o ângulo da folha, se a folha é mais planófila, se a folha é mais eritófila, né, se a folha é mais inclinada ou se ela é mais plana, interfere decisivamente, porque é necessário que a folha intercepte a gota. É necessário que ocorra uma deposição. Se a folha é mais inclinada, isso pode facilitar muito para que a deposição não ocorra. Se ela é mais planófila, isso facilita para que a gota se mantenha sobre a folha. Tá? Quanto à área foliar, quanto maior a área foliar, se o produto ele é aplicado na folha e ele tem reação ali no cloroplasto, nas organelas ali na folha, quanto maior a área foliar, melhor ainda, né? Porque aí, com uma deposição adequada sobre a folha, essa planta daninha será rapidamente controlada. Tá? A espessura e composição da cutícula interfere na penetração do herbicida. Então o herbicida ele não entra pelo estômago, ele entra pela cutícula, viu gente? Raramente o herbicida entra pelo estômago. Você vai encontrar aí no livro de planta daninha falar que é importante o estômago estar aberto para o herbicida entrar, bolhufas. Herbicida para entrar pelo estômago tem que usar um sulfatante muito potente, tá? Que geralmente não se usa. Então é bolhufa, é desconhecimento de fisiologia. Discutir a entrada de herbicida pelo estômago. Tá? Chega a ser um absurdo isso, um absurdo imenso, um absurdo de uma grosseria agronômica imensa. Até porque a maioria dos estômagos das plantas daninhas, das plantas cultivadas, a maioria dos estômagos estão na epiderme abaxial, na epiderme de baixo. Quem aplica herbicida embaixo da folha? Quem que aplica herbicida embaixo da folha? Então, são situações muito particulares, com gotas carregadas por herbicida para baixo da folha. Geralmente se aplica na parte adaxial, na parte superior da folha. Se a maioria dos estômagos estão lá embaixo da folha, como é que o herbicida, a principal sítio de entrada são os estômagos? Então, muitas vezes os livros estabelecem uma discussão absurda com relação a isso. O herbicida ele entra pela cutícula, ele tem que atravessar a cutícula, tá? Ele tem que atravessar a cutícula. Então, a espessura da cutícula e a composição exerce importância muito grande na entrada do herbicida. A espessura, porque a espessura da cutícula tem muito a ver com o trajeto que o herbicida tem que percorrer até chegar ao sítio de ação. E a composição, porque muitas vezes a cutícula pode ter compostos mais apolares e compostos mais polares. Tá? A depender da espécie, a cutícula pode ser mais apolar. A depender da outra espécie, a cutícula pode ser mais polar. Tá? Então, essas características interferem na absorção do herbicida e pode tornar a planta seletiva pela penetração de quantidade insuficiente do produto
para controle. Tá? Então, essas características podem fazer com que o herbicida não entre numa quantidade adequada e aí não exerça controle. Tá? Então, você imagine tudo isso aí. Nós falamos de planta daninha, agora imagine pensarmos na planta de interesse econômico. Né? Então, muitas dessas características que a gente quer que não tenha na planta daninha, a gente quer que tenha na planta de interesse econômico. E isso confere seletividade. Tá? Isso confere seletividade. Seletividade ainda com fatores inerentes à planta. Mecanismo de translocação diferencial. A translocação ocorre pelo xilema e pelo floema. Então você imagina, se o herbicida ele é translocado pelo xilema, ele depende exclusivamente para chegar no sítio de ação da transpiração. Porque a corrente transpiratória, a transpiração que é responsável por mover a seiva do xilema. Então imagine que o herbicida ele é aplicado no solo, ele vai mover, vai ser absorvido, vai se mover pelo xilema e ele vai ter uma ação, por exemplo, na folha. Vai ter uma ação, por exemplo, em alguma organela e afetar a parte aérea da planta. Então ele precisa ser translocado pelo xilema. Então depende exclusivamente da transpiração. Agora você imagina que o herbicida ele é translocado pelo floema. Você aplica na folha e aí ele segue o caminho do fluxo de assimilados. Então ele depende do fluxo de assimilado. O fluxo de assimilado, como é da fonte para o dreno, da folha mais madura, né, para uma folha imatura, então esse vai ser o fluxo do produto. Tá? A menor translocação pelas células da molécula ou pelo conteúdo da seiva pode tornar a planta seletiva. Então a planta pode muitas vezes impedir a translocação do herbicida junto com a seiva do floema. De que forma a planta pode impedir essa translocação ou reduzir essa translocação? Imagina o seguinte, a planta, o principal produto da fotossíntese é a sacarose, mas existem outros compostos também. A planta pode de alguma forma produzir substâncias que não permitam que o herbicida seja diluído ou que o herbicida seja translocado junto com a seiva. Os herbicidas translocados pelo xilema dependem do fluxo transpiratório. Nas espécies tolerantes, a baixa translocação do herbicida culmina com a conjugação e inatividade da molécula. Então, observe que em espécies tolerantes a translocação é muito baixa e muitas vezes parte do herbicida é conjugado e parte do herbicida ele é inativo, né, com essa conjugação. As plantas apresentam também metabolismo diferencial. As plantas apresentam metabolismo diferenciados e algumas podem inativar a molécula herbicida antes de causar efeito. Então isso é espetacular. Isso já é um mecanismo até relacionado com a tolerância, né, da planta ao herbicida, porque ela pode inativar a molécula antes de causar efeito. A inativação pode ocorrer por compartimentalização, metabolização, conjugação e outros processos. Então o herbicida ele pode ser compartimentalizado, ele pode ser armazenado no vacúolo e não atingir o sítio de ação. Ele pode ser metabolizado, convertido em um composto menos tóxico, ou então um composto que não tenha toxicidade alguma. Ou ele pode ser conjugado com algum outro composto e essa conjugação torna o herbicida inativo. O metabolismo transforma a molécula herbicida em compostos secundários sem atividade tóxica. A compartimentalização consiste em absorver a molécula no vacúolo, local que não exerce ação. Não é o sítio de ação, né? A conjugação consiste na ligação da molécula herbicida a um açúcar ou outro composto, tornando-a inativa. Essas características interferem na translocação e atividade do herbicida e pode tornar a planta seletiva pela ausência ou menor contato da molécula herbicida com o sítio de ação. Então, o objetivo, né, se pensarmos em termos humanos, o objetivo é esse. É evitar que o herbicida atinja o sítio de ação, atinja o local onde ele deve exercer ação. E não atingindo na planta de interesse econômico, isso é espetacular porque ela se torna seletiva. Ou seja, o herbicida não vai ter efeito nela enquanto vai ter efeito na planta daninha. Tá? Seletividades e fatores inerentes ao herbicida, que já não é inerente à planta, ao herbicida. Né? Estrutura molecular. Os diferentes herbicidas possuem estruturas moleculares próprias que interferem na absorção, translocação, lixiviação e sorção no solo. Qualquer variação na estrutura química do herbicida pode modificar os efeitos na planta. Então, cada herbicida tem sua estrutura molecular típica, característica. E qualquer variação na estrutura molecular altera tudo, altera toda a seletividade. Temos o exemplo, por exemplo, do imazaquim e do imazapyr. O imazaquim e o imazapyr, a principal diferença é que o imazaquim ele tem um anel a mais. Na estrutura molecular tem um anel a mais. Tá? Então,
Na estrutura molecular com um anel a mais, o imazaquim ele se torna seletivo para a soja, enquanto o imazapi é seletivo para cana-de-açúcar, para pinos e para eucalipto. Note que uma alteração de um anel aromático, muda a seletividade de um, que é para soja, e o outro já é para eucalipto, para cana-de-açúcar e para pinos. Então, note que a estrutura molecular é típica de cada espécie, é típica de cada tipo de herbicida. Quanto à dose, o uso de dose maior que a recomendada pode tornar a cultura seletiva não seletiva. Ou seja, a cultura já é seletiva, mas a planta de interesse econômico é seletiva. Você aplica aquela dose e controla a planta daninha, mas não afeta a planta de interesse econômico. Quando você aumenta a dose, você altera a seletividade. Aquela planta de interesse econômico era seletiva naquela dose recomendada, porque aquele produto ele foi fabricado, foi testado, ele foi recomendado naquela dose. Quando você aumentou a dose, você seguiu uma recomendação sua, da sua mente, uma recomendação intuitiva. Com isso, pode matar a planta de interesse econômico e a planta daninha. Quanto à formulação, a formulação do herbicida pode determinar seletividade ou não, de forma que em alguns casos é necessário adicionar produtos para maior retenção e absorção. Então, existem plantas daninhas em que a cutícula é mais polar. Existem plantas daninhas que a cutícula é mais apolar. Com isso, muitas vezes nós alteramos a formulação. Colocamos adjuvantes, colocamos compostos que facilitam a passagem do produto pela cutícula da planta daninha. E isso muitas vezes, você imagina que a planta daninha tem uma cutícula polar e a planta de interesse econômico tem uma cutícula apolar. Quando você coloca o herbicida na situação de polaridade, você vai afetar a planta daninha e não vai afetar a planta de interesse econômico. Isso é seletividade. Quanto ao modo de aplicação, refere-se à quantidade e posicionamento da gota sobre o alvo, sobre a planta daninha. A aplicação no solo pode deixar o produto a diferentes profundidades e durante a germinação pode ocorrer ou não maior contato com o produto. Então, quanto ao modo de aplicação, é necessário observar também a distância em que se vai aplicar para a planta daninha, a velocidade do vento também. É interessante quanto ao modo de aplicação, seguir as recomendações para que atinja o alvo. Quanto às propriedades físico-químicas da molécula, absorção e lixiviação, volatilidade, polaridade do herbicida. Então, tem algumas características físico-químicas da molécula. Se ela for muito solvida ao solo, essa sorção ao solo pode causar inatividade da molécula. E aí não controlar eficientemente a planta daninha se o solo for argiloso. Então, tudo isso precisa ser verificado com maior profundidade quando a gente for utilizar o herbicida. Então, nós estamos falando da seletividade inerente ao herbicida, o que características relacionadas com o herbicida. Então, vamos falar agora da seletividade, mas vamos relacionar com os fatores inerentes ao ambiente. Tá? Textura do solo. Na mesma dose, utilizando a mesma dose, o herbicida ele é mais tóxico no solo arenoso em relação ao argiloso, devido às inúmeras interações que o herbicida possui em função das propriedades do solo. Então, a elevada capacidade de sorção do solo argiloso faz com que muitas moléculas de herbicida sejam inativas, fiquem retidas aos colóides do solo e aí se tornem inativas. Para você ter ideia, o sorgo tem uma substância alelopática chamada sorgoleone. O sorgoleone, quando ele se liga ao colóide do solo, ele se torna inativo. Então, se o solo for tender mais para argiloso, tiver uma quantidade significativa de argila, isso aumenta a inatividade. Então, isso serve para o herbicida também. Tá? Para os herbicidas que não são herbicidas naturais, como a gente fala do sorgoleone, do extrato. O herbicida químico, produzido sinteticamente pelo homem. Ele, à medida que aumenta a sorção do solo, a capacidade de sorção do solo, aumenta também a inatividade. Quanto à água disponível no solo, a água no solo favorece o movimento do herbicida e a absorção quando em quantidade adequada. Então é necessário ter água para que ocorra a absorção. No entanto, o excesso de água pode contribuir para a lixiviação ou escorrimento superficial. Dessa forma, com relação ao solo, é importante destacar que no solo arenoso, a aplicação do herbicida, o herbicida que é aplicado no solo, no caso do solo arenoso, vai exercer uma ação muito mais eficiente contra a planta daninha, porque vai ter uma maior quantidade de produto na solução do solo, numa quantidade suficiente para atingir o nível tóxico, o nível letal. Quanto às condições ambientais, umidade relativa.
Quanto menor a umidade relativa, abaixo de 50%, não se recomenda aplicar o herbicida. Tá? Abaixo de 50%. Com a temperatura alta e a umidade relativa abaixo de 50%, parte significativa das gotas nem atinge o alvo. Nem atinge o alvo. Com a umidade relativa menor que 50% e a temperatura alta. Nem atinge o alvo. Tá? Aí muitos livros vão falar assim, mas com a umidade relativa baixa, os estômatos estão fechados também, não tem muita importância botar herbicida. Não tem nada a ver estômago fechado. O herbicida não passa pelo estômago, não. Passa pela cutícula. Tá? Pelo amor de Deus, não vai nessa aba não, porque é um desconhecimento fisiológico imenso falar disso. Velocidade do vento, né? O vento pode causar deriva, e aí muitas vezes está aplicando um produto numa lavoura e do lado tem uma de tomate que está recebendo toda a deriva desse produto e está acabando com o plantio do vizinho, né? Ou com o seu próprio plantio do lado, que você está plantando mais de uma cultura. Então, tem produtos que carecem, né? Tem uma carência com relação ao período de chuva para depois para exercer a ação. Então é necessário ter atenção com relação a esse período de chuva também, para que exerça a ação. E na verdade, um fator isoladamente é difícil de analisar. Por quê? Porque não ocorre isoladamente no campo. No campo ocorre a interação entre os diversos fatores, né? São interações entre os diversos fatores. Então, a baixa umidade relativa, a alta velocidade do vento e alta temperatura, não aplique herbicida. Não vai. Mas está na receita de soja, no bolo, na receita está dizendo que eu tenho que aplicar tantos dias depois da germinação. E está exatamente hoje, naquele dia, eu tenho que aplicar para cumprir aquela receita. Mas esse dia está com baixa umidade relativa, alta velocidade do vento e alta temperatura. Não aplique, não siga essa receita, entendeu? A melhor receita é conhecimento, tá? E nós estamos obtendo conhecimento para não seguir protocolos pré-definidos que não estão preconizados pela ciência, tá? Tudo certo? Que Deus abençoe todos.